E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora, a gente vai estar vendo o que o pessoal lá da ESPN do F90 falaram sobre o jogão de logo mais São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo que busca a liderança do Campeonato Brasileiro, encostar lá nos líderes para brigar pelo título do Brasileirão. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e já comenta aí o seu palpite pro jogo de logo mais. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, já sabe, né? No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, trazendo os meus comentários. A gente vai analisar e debater muito sobre essa partida de hoje. Créditos e direitos autorais você deixa na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Pera, questão de segurança, né? Velas. Eu vou dizer, eu não irei ao Morumbis ver São Paulo e Botafogo, que acho que é a sua pergunta. Então, eu não estarei lá. Ok, então já basta. Eu não tenho nenhuma influência Já no resultado. basta, Eu tá não bom. vou apoiar, não vou Parou, gritar. para. Não, Mas onde você vai? Não vai gritar. Não deixa não posso falar. Não fala não, ele é louco. porque eu ele posso ter vai falar. problema se eu falar onde Não que eu vou. fala. Tá mentindo? Vamos lá. Posso dizer que eu vou estar muito bem acompanhado. Esse dia Ok. dele se Vai ser num emocionou ambiente, aqui. numa atmosfera Eu não bem sei porque legal, eu pergunto. diferenciada. Eu não Mas sei porque eu será no pergunto. Morumbis. Aliás, a audiência é maravilhosa. Ele vai Beijo pular de pra vocês. paraquedas à Ele tá noite. administrando a agenda, é isso? No domingo eu voei. Levei meus filhos pra Isso. voar. no Em túnel de breve vento. nós vamos Ele fazer. vai pular de paraquedas. Sábado eu fui na tirolesa na Serra do Mar. Você e o Pedro no mesmo aviãozinho lá, vamos fazer. Pô, você gravar o pulo. Você tá gastando as fichas aí, você tá se arriscando demais, É eu que são acho. férias escolares, então você tá com as crianças. Curtindo a com vida os filhos, doidada. Curtindo a vida doidada, entendeu? Provável São Paulo na Programação tela, vai. Fala, Provável São Paulo. fala pro Pedro, gato tem 7 vidas, Pedro. Eu levei Fala pra meus ele. filhos no Morumbi semana passada. Foi 1-0 contra o Grêmio. Olha lá, ó. Mas Lê o você não vai provável levar. São Paulo pra mim, vai, naquele seu... Ah, o São Paulo tricampeão do mundo na pedra! Treinado por Maxi Cubeira, já que os outros profissionais estão todos suspensos. Inclusive Rebeldia. Igual o Rafael, que vem de um peru Não, mas e só não, pra lá não falar entrou o porque o nome. VAR não... Ninguém quer dica do que você vai fazer. Sem Na cornetar. lateral direita, Igor Vinícius, volta de suspensão, Rafinha é uma opção, mas Igor Vinícius na lateral direita, Ele vai correr. Arbolenda ao lado de Alan Franco, grande momento de Alan Franco com o Rebeldia. E o Wellington? E o Wellington, com malas prontas, mas jogando ainda pelo São Paulo, hein? Vai pra Inglaterra, mas continua aqui. Bobadilha que tá devendo, ao lado de Luiz Gustavo na volância. Tá devendo esse Faltando velocidade ali nessa volância, É. tá complicado ali, o Botafogo pode se fazer ali. Na frente, Lucas Moura, o melhor do São Paulo pela bola de prata. Eu acompanhei hoje com o algoritmo, né? Quem vota? Quem vota? Luciano na meiuca e Ferreirinha, que perdeu um gol incrível, né, na partida contra o Juventude. Vamos ver se ele melhora na finalização. Na frente, deve voltar Caleri. Deve voltar. Caso contrário, André Silva mais uma vez no comando do ataque. Esse é o São Paulo para pegar o líder Fogão. Muito Treinador, bem, e o treinador. Botafogo? Max Falei no Cubeira. começo, o Marco Cubeiras, que é o que sobrou, que não tá suspenso. E o Arthur Jorge vai pro banco no Botafogo. Tem o John, o Damian Soares, o Ele não vai Bastos. comentar o Botafogo, vai só Barbosa. sobre o São Não, Paulo ele vai no fazer do programa? Botafogo também. Ele corneta todo Ô, mundo. Bubu, do São Paulo. vai. faz de cada Gentileza, um. Aí vai, vem o mais tradicional. Segue o líder, o fogão de Arthur Jorge. Vem com John no gol. Damian Soares, lateral direita. Bastos, o melhor zagueiro do campeonato, ao lado de Barbosa. O maior. Cuiabano, um bom achado, lateral esquerda. Ali na volância do Zé temos Marlon Freitas, cresceu de produção Freitas. em 24. Freitas. E ao lado dele, Danilo Barbosa na Muito bem. contenção. Esse jogador é Mais novo, hein? adiantado, Freitas. Luiz Henrique, a fumaça Confundiu alvinegra. com Fritas? Talvez Tietê, mas vamos com a fumaça alvinegra, Luiz Henrique, Savarino do outro lado, e lá na frente eles, Igor Jesus e Tiquinho Soares. Muito bem, esse é o Botafogo. Entendeu? Freitas? Do Galindo. Botafogo que vai jogar diante de Freitas. Vai jogar contra o São Paulo. E vocês falaram sobre silêncio. o Botafogo e sobre o São Paulo, mas nós temos ausências, né? O Botafogo não vai ter, como a gente disse aqui ao longo da semana, o Eduardo, o Júnior Santos. São Paulo não vai ter o Birner, vai ter... São Paulo não vai ter o desculpa, Birner, que tá de férias. O Birner tá de Novo? férias? De novo. Então, se ele tá de férias, ele vai no Morumbi. Não, ele É o de melhor, férias ele vai melhor pra Paris. lazer pra ele é ir no Morumbi. Férias ele vai pra Paris. Paris. E tem não tem o Pablo Maia nem o Alisson. Ah, mas se não vai ter, é muito... Mas hoje eu ouvi representantes da Van Tricolor, eles estão, um desses foi, Esse aí? desesperado. O ano acabou, o Alisson foi, agora Como que foi? o ano acabou, o Alisson foi. O Alisson, essa ausência do Alisson, que o São vai te Paulo... mandar eu mensagem sei, aí, ele manda né? toda hora.
Eu ouvi desse aí hoje que vai ser 1x0 com gol de escanteio. Então, mas ele falou, o São Paulo... Ele deve ter falado, vai ser gol de 1x0, gol de Rogerão. Depois a gente... Depois sai do A gente ar. não faz... Rogerão. Olha, e aí eu quero te perguntar, você sente essa ausência do Alisson. Eu sinto muito a ausência Qual do o Alisson. tamanho dessa ausência aqui do Alisson é que se junta, obviamente, com o Pablo Maia? Aliás, eu vou contar um bastidor aqui, né? Por gentileza. Às vezes eu não trago o bastidor aqui, porque tem coisas que eu não posso falar, né? Que não pode ir pro ar, né? Que perigo, hein? O Pablo Maia, eu não sei a data, o Pablo Maia tá pra casar. Casou já. Casou já. Boa sorte, E o Pablo. Alisson é o Pra padrinho você. dele, eles são grandes parceiros. A sua esposa. Foi agora, né? Então, você vê como o mundo não vou dizer que é injusto, mas é triste. Existe tristeza no mundo. Pablo Maia estava voando no São Paulo, convocado para a seleção brasileira. Muito possivelmente ia ser negociado com um grande clube europeu no meio do ano. Marca o casamento com a sua noiva, o grande momento da vida dele. E ele sofre uma lesão terrível, grave, que o tira da temporada. Então ele está... Né, quer dizer, sinto você perdeu a Copa emocionado América, com as ausências. perdeu uma transferência Tá pra emocionado Europa. com essas ausências. Então, É emocionado, porque a vida tem isso, você leva pancadas. Mas não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você se levanta. Essa é nova, Então, Bobo. Essa é nova. E o São Paulo E aí vai se você- levantar assim. Aí o Alisson, que é Fala o... da Meu pedra. Deus do Pedro, céu, essa Pedro é não nova. conhece a da pedra. Essa é Conta da nova. pedra. Não, já foi da pedra é que Conta pro a mesma mão que Vai, apaga vai. é que apedreja. Vai. Né? Não, ele falou que a- a mesma mão que aplaude é a mesma que vai. Ele falou na sua E ausência. eu falei também que vai, são nas pequenas pedras que nós tropeçamos, Pedro. Porque a pedra, quando é grande, você vê, você visualiza, você desvia. Então, a vida nos prega essas pedrinhas. E você vê, o casamento seria um momento Pedrinha? mágico do Pablo Tem a Maia. ver o casamento do Pablo Maia. Porque os dois volantes do São Paulo são parceiros dentro e fora de campo, e infelizmente os dois estão fora da temporada. Então é uma tristeza para o São Paulo dentro de campo, que perdeu dois jogadores de alto nível de seleção. O Alisson estava sendo para muita gente o Você melhor acha que o volante. Luiz Gustavo e o Bobadilha vão... Não tem o mesmo nível. jogar na Não mesma tem, pegada? estão muito abaixo. O Bobadilha não consegue se encaixar no São Paulo, perdido. O Zé fala muito do volante do posicionamento. Ele tá sempre, parece que mal posicionado. Ele não tem muita velocidade. Aí o Luiz Gustavo também, pela experiência, também, idade, já também não tem. Então, ali, os dois ali meio que batem cabeça. Tanto que o São Paulo tá procurando outras opções no mercado. Parece que o Thiago Mendes não vem mais. Ah, é? Não tem mais, porque é questão de grana. É um detalhe, né? O dinheiro, né? Apenas isso. Apenas isso. Só o São Paulo queria ele queria o São Paulo, só que falta pagar o clube dele, entendeu? Então, o São Paulo está procurando outras soluções aí, mas não tem como o São Paulo substituir essa dupla de volantes padrinhos. Alisson Compadres. e Compadres. compadres, Agora, ô né? Zé, Saúde, paz, Saúde. toda a felicidade do mundo pro Padre. Pablo Casamento. Maia, pra esposa. exato. Deus abençoe. E aí, onde é que a gente ia chegar com isso? Eu quero Não, a chegar gente na- tava- eu Não, tava ele tá esperando. falando da Falando da ausência questão dos dois. sentimental, porque ele falou Ele falou que ele ia trazer um bastidores. Eu ia falar do casamento que os dois estão envolvidos. E aí Um o- casando e o outro é o padrinho do casamento. Não, aí é que você não entendeu. Envolvido, porque depois fica É um que você não negócio meio solto aí entendeu. no ar. Ele trouxe a informação, a análise, né, o fofoquinho. Baseado no quê? Era pra ser O um meio do ano fofoquito mágico, aqui. de festa. Alisson convocado pra seleção brasileira. Alisson. O Alisson, Dorival, radar do Dorival. Dorival gosta dele. Radar tá amplo, Dorival. Não, olha, tamo demais. Nós Tá do São Paulo, tá no radar, Nós hein? estamos numa audiência sensacional. Quando era o Tite, Tudo não por tava causa no do radar. fofoquito aqui que trouxe o casamento, fofoquito. Então toda a felicidade, É mistura de recuperação. Bubu com Marquito? O Belmonte, diretor de São Paulo, falou assim, já fala assim, só pro ano que vem. O ano que vem, próxima quero temporada, perguntar uma teremos coisa. Alisson e Pablo Maia recuperados. Quer dizer, esse ano é que Tá, esquece. eu quero perguntar pra aqui, ó. Esse aqui, Zé jogou no setor. Como é que faz quando você perde os dois caras que estão voando, estavam voando? Sim, especialmente E aí, o Alisson. E o Luiz vai, obviamente, na experiência, o Bobadilha vai tentar, mas você tem ali um setor do campo muito importante para o time, né? Sim, mas é o maior número de repetições de jogos. É, só juntos. é isso. Você cria um entrosamento, porque quando você joga no meio campo, um ao lado do outro, né, e da forma como joga o São Paulo, é muito importante a repetição. Por quê? Porque você começa a ganhar o entrosamento e o entendimento de posicionamento e velocidade de jogo, qual tipo de... Né, como você gosta de receber a bola na frente, atrás, do lado, se posiciona na diagonal, faz a sobra, ou você sobe para fazer a marcação. Então, tudo isso você adquire com repetições, com jogos. Eu treino. O treino você dá uma base, né? Aquele treino fantasma que né, o pessoal fala Ninguém assim, perde não, nesse treino. é o treino fantasma, o Tite faz, tal. Não, o Jair Pereira lá em 94 já fazia, outros treinadores já faziam. É uma coisa normal que existe dentro do futebol. O que é? Antes do jogo, o jogo é no domingo, não chega no sábado,
na sexta-feira ou no sábado, dependendo do jogo, o treinador pega, posiciona a equipe e fala assim, olha, eu vou jogar a bola para lá. Aí joga, Vamos movimenta marcar a bola. posição, movimento. Aí você faz a movimentação. Isso serve para ajudar em termos de referência de onde está a bola. Mas só que aí tem a variação dos times adversários em relação ao posicionamento dos jogadores. Se tiver um camisa 10 que joga nas costas do volante, como é que funciona? A zaga vem junto, ou a zaga espera e o cara faz a diagonal e o cara do lado oposto fecha para o meio campo. Então você tem vários movimentos para durante o jogo você ensaiar. Ensaiar não, você fazer, né? Então é muito importante a repetição de jogos. Porque você conhece o teu parceiro, a tua forma de atuar. Você sabe quem fecha, né, Zé? Você sabe quando você salta para apertar, para pressionar quem é que te fecha. Você sabe quando você não vai porque o teu outro companheiro já saltou na frente. E a gente vê muito gol assim, inclusive. Quando a linha de defesa que a gente fala está descoordenada, é uma linha de volante que salta, que pula, o zagueiro que não está habituado não saltou junto, o atacante apareceu por ali para receber uma bola, ou puxou para atrair alguém, entrou alguém nas costas. Sim. E você sabe até, por exemplo, dependendo do atleta aqui, o Ferreirinha e o Rato. Então você sabe que o Rato vai ter o entendimento de fechar a diagonal para poder ajudar no meio campo. O Ferreirinha não, o Ferreirinha já é uma outra característica, então ele já vai ficar aberto para puxar contra-ataque, ou ele vai ser voltado exclusivamente para o ataque. Então o que acontece? Você muda posicionamento. Você não pode jogar do lado, você tem que jogar um pouco meio atrás, porque se você jogar do lado, você dá essa brecha aqui para o cara entrar e jogar. Então tem muitas coisas, assim, mas acho que são bons jogadores. Tem o Luiz Gustavo, eu acho que ele não é mais o mesmo jogador. É natural, pela idade, pelo tempo e tal. Mas ele tem muita experiência. Exato. E essa experiência pode ajudar muito o Bombadilha a se posicionar melhor, a jogar um pouco melhor, para ter um pouco mais de confiança. E é questão de repetição, eu acho. Só a informação, São Paulo contratou o Marcos Antônio, volante que o Flamengo aparentemente queria. Então tem muita gente de São Paulo, é o jogador que era da Lazio. Não, queria, o Flamengo não conseguiu. Então, o São Paulo fez um acordo, é uma contratação por empréstimo com obrigação de compra. Então, pode ser a solução para a volância. São Paulo também está acertado com o Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, que eu não acho um grande reforço. Zagueiro que era reserva, né, tal. Vai compor o elenco, né, porque o São Paulo vendeu o Diego Costa. Lateral esquerdo é um problema do São Paulo, ainda tem uma esperança, mas cada vez menor, de pegar o Alexandro, né, que está esperando ver se tem uma proposta legal da Europa. Se não tiver, talvez ali no futuro ele possa ser jogador do São Paulo. Mas a diretoria está correndo atrás agora, porque foram baixas aí, algumas por venda, outra por contusão. E o São Paulo está nas 3 competições, em tese, brigando, né? Tem o sonho de ganhar o Tetra da Libertadores. O São Paulo tem focado mais nas Copas, tem a Copa do Brasil, o São Paulo vai pegar o Goiás, quer dizer, acho que dá para avançar e tentar chegar de novo aí longe na Copa do Brasil. No Brasileiro, o São Paulo não tem como ser campeão para mim, ainda mais depois das perdas aí, não tem elenco, não tem estofo para isso. Mas tem que se colocar numa posição ali de G6 ali. Olha o Marco Antônio aí na tela que ele chegou. Chegando. Natália, o Marco Antônio é para chegar para ser titular? Hoje sim. Esse aí pode ser um cara aí para... Hoje sim. Ele Se tiver condição física... Você acelera essa negociação, inclusive, pelas peças que você perde, né? Exato. Não, o São Paulo até atravessou outros. Não, e fez muito bem, né? Porque olhando para o mercado para repatriar jogador, ele era uma ótima opção de mercado. Tanto é que o Flamengo estava de olho. O Flamengo não vai atrás de qualquer jogador ou jogador só porque... Não, vai porque sabe que tecnicamente pode corresponder. E olhando hoje para a situação do São Paulo, ele para mim chega para ser titular. Mas custou caro, 4 milhões e 200 mil euros. E ponto pro São Paulo, hein? Porque o Flamengo quer... Olha, ele já tá ansioso, já quer a vitória. Não sei o quê, o malvadão, mas... O Flamengo, mais uma vez, quando ele tem que negociar, né? Porque se comprar o De La Cruz pagando a multa porque você tem dinheiro, você vai lá e paga. Eu vou te contar um bastidor aqui. Conta o bastidor. Vai, Hoje o senhor tá bastidor, hein? O Flamengo ali atrás tinha interesse no Pablo, do Atlético Paranaense. Aí eu lembro ao vivo aqui num sorteio da Libertadores, na calada da noite ali, o São Paulo foi lá e contratou o Pablo. E aí muitos São Paulinos, demos um chapéu no Flamengo. O Bap até fez piada. Tá bom, né? Não sei o quê. O Flamengo pegou lá depois o Gabigol, o Bruno Henrique, ganhou o que ganhou. E o São Paulo contratou o Pablo por 7 milhões de euros. Foi uma loucura aquilo. Na época era a contratação mais cara. Quase o Palmeiras. O Flamengo acho que não estava oferecendo 5. O Flamengo, assim, o 5 não dou. O São Paulo pagou 7. Quer dizer, o Petralha vendeu muito bem. Foi a contratação mais cara do São Paulo durante muito tempo. E não deu em nada, né? Mas na época o Pablo era um dos principais jogadores. Ele era um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Tem isso. Então, que ele chegou vamos ver no se esse chapéu do São Paulo do Flamengo, né? Se ele vai confirmar ou não. Mas o Pedro falou sobre... Independentemente se o Marco Antônio vai render ou não,
o Flamengo queria o jogador, as condições impostas do Flamengo não conseguiu compor. Ah, porque eu quero assim, eu quero assado, eu não quero pagar assim. Vai ver que ele falou. São Paulo foi uma loucura pagar por empréstimo 4 milhões de euros? Porque é o que eu falo da história que se conta. Ah, não, porque o Claudinho, a gente tem tudo acertado com o jogador. O fulano de tal tem tudo acertado. Você precisa também negociar com o clube. O Flamengo está esbarrando em algumas situações quando precisa fechar os 3 pontos da negociação, né? Que é o Flamengo, o outro clube e o jogador que ele está interessado. O São Paulo em dias, né? Que ele perde o Alisson, já tinha perdido o Pablo. Vai lá e resolve se pagou mais, se pagou. O Flamengo está tendo dificuldade quando precisa se movimentar fora do orçamento. Porque é aquela história, né, Zé? Quando você vai no shopping com cartão ilimitado, você faz boas compras. Opa! Agora, quando você vai com orçamento limitado, me avisa limitado você faz uma compra boa, então assim, é desvalorizar. Não, e as pessoas sabem com quem. Comprar não é difícil, mas pagar as pessoas que é sabem complicado. com quem estão negociando. Quando você vai negociar com o Flamengo, você olha que ele pagou à vista um De La Cruz, tem como ele negociar e falar, me dá um desconto ali, me faz alguma coisa aqui? Não, você acabou de pagar, você tem dinheiro. É mais difícil você barganhar ali para qualquer coisa. O Zé vai lembrar, o outro jogador que está sendo especulado no São Paulo, está sondado, que São Paulo precisa de lateral esquerdo, precisa de zagueiro. É o filho do Bernardo, que também chama Bernardo, que está no Bochum da Alemanha. Ele faz as duas, né? Joga de lateral e joga de zagueiro. Então é um jogador aí que também que o São Paulo especula aí, né? Se o filho do Bernardo jogar um quarto do que o Bernardo jogou. Ele joga muito bem, só que é outra função. O Bernardo é um volante. O Bernardo foi campeão brasileiro com o São Paulo em 86, né? Grande momento dele. Ave Maria, jogou muito. Agora, a gente tá falando de São Paulo enfrentando o Botafogo, nem vou perguntar pra você, porque aí vocês três... Pede o palpite pra ele. Não, daqui a pouco eu vou pedir, porque ele vai falando do Botafogo ainda. Eu vou perguntar pra você. O Zubeldia tá fora de novo. Eu avisei. Não, você avisou não, porque é o seguinte, em cartões ele já passou o Abel. Mas quando era o Abel, a crítica. Quando é o Zubeldia, o abraço. Não, é rebeldia. Ele é rebelde. Tudo bem, ele aí eu lembro do Birner, quando ele fala sobre a diferença. E ele é... O senhor tá assim. Qual é a diferença entre o chave e o funk, Se o Textor te olha... olha... Um dança bonito e o outro elegante. Um anda bonito, o outro elegante. É assim. Pode ser. É assim. Mas tem que ensinar sempre pra ele coisas do Rio de Janeiro. Né? Ele deitou em você! É um jogador alto, jogador 1,60 m e pouco ali, né? Jogador mais franzino, embora deve ser forte fisicamente. E eu falei assim, como é que ele joga? Ninguém sabe. Ontem o Giovanni Chacon, repórter da Jovem Pan, esteve comigo num podcast, o Tricolaços, e ele é um aficionado pelo futebol do leste europeu, então acompanhou, sobretudo, pelo campeonato ucraniano, então viu muito ele no Shakhtar. Falou que ele é um meia. É um meia, não é como o Alisson, que é um volante meia. É um meia. E você acabou de me falar aqui no meu ouvido, 8. Eu prefiro de 8, cara. Ele é o 8. É. E aí? Camisa 8, mais leve, não é um Mas jogador... se ele for meia, então vai ter que ter adaptação do time? Então, pois é. O que causa... Meia, vai tirar o Luciano do lugar? Então. Ontem, aliás, recebi uma mensagem que depois eu parei para pensar que o Rames não se adaptou ao São Paulo porque alguns jogadores se acham... Né? Isso estão falando lá, mas eu não sei se é isso. Né? Não, eu também não sei. Só quero registrar a mensagem do Pepe, meu querido Pepe, pai do Juliano. Muito bom. Não é aquele. Juliano, não. Mas é o Pepe. O filho dele também, ele tem 3 filhos, a Tatiana, o Juliano e o Gabriel. Mas enfim, eu acho que ele vai ajudar muito, é um jogador com passe bom, é um jogador que se movimenta bastante pelo campo. Ele vai, se ele estiver junto com o Nestor em campo, os dois podem organizar o time, sabe? É um cara, um organizador. Gosto dele, cara. Acho que foi uma boa contratação do São Paulo. E aí, Versa? A necessidade estava bem clara, né? Ainda mais, sobretudo, perdendo os 2 volantes. O time do São Paulo, se acabava a defesa assim, era meio tradicional. Vinha lá, Pablo Maia e Alisson. Todo mundo estava até acostumado. Até quem não torcia para o São Paulo estava acostumado. E aí você perde 2 dos seus pilares, os caras que eram muito importantes, tanto na consistência defensiva quanto numa chegada ali à frente. O Pablo Maia marcava muito, mas ele tinha também força física para chegar. E você vai se reinventando. A primeira amostra aí não foi tão boa sem o Alisson. Tudo bem, era um contexto lá em Brasília, um gramado ali mais ou menos, aquela coisa toda. Mas, de qualquer maneira, o adversário é muito difícil, é muito forte. E é um desafio, por mais que volte os laterais, por mais que volte o Caleri, São Paulo está diante aí de
de um adversário bem complicado pela frente, apesar dos seus problemas também, Júnior Santos, a lesão grave, Eduardo também, mas é um time com um elenco forte, muito forte fisicamente, a gente elogia muito essa parte física do Botafogo, e é uma tremenda montanha para o São Paulo subir hoje, sem dúvida nenhuma. Viu? Com fé, concordo com você. O André Ferreira já manda sua mensagem aqui na hashtag G4 Band Esportes. Fala, amigos, é simples. Tire o Bobadilha com menos técnica e menos marcação. Tipo, tirar o Bobadilha do time. O Bobadilha já não é exatamente um grande marcador, muito pelo contrário. Eu jogaria com 4 caras. Não sei se o Nestor, Marcos Antônio. Ele não vai poder jogar hoje, né? Não. Não vai jogar. Que nem no BID ainda tá. Enfim, então vamos deixar esse problema mais para frente. Agora, a entrada do Ferreirinha do lado esquerdo e do Lucas do lado direito tira do São Paulo um jogador que é um jogador, para mim, precioso, que é o Rodrigo Nestor, que é um cara que equilibra os setores do time, porque ele é leve, porque ele marca, porque ele tem poder de marcação, ele tem um bom chute de fora da área. Então, é um jogador que eu gosto muito do futebol do Nestor, mas ele não joga porque tem que jogar Luciano, Caleri, Lucas e Ferreirinha, para o São Paulo ter mais poder ofensivo, ter mais o Ferreirinha num contra um do lado esquerdo, o Lucas pela direita. Talvez fosse uma ideia para este jogo especificamente, né? Deixar o Ferreirinha no banco, já que ele não vai mexer no Lucas, no Caleri e no Luciano, né? E colocar o Nestor ali pelo lado esquerdo com o Bobadilha e o Luiz Gustavo. Veremos, o Cartolíder, o Leonardo Santos, que ele já mandou o seu vídeo quarta-feira. Mandou nada, quero ver. Ele falou que mandou semana passada. Tá. Então pode mandar outro aí, Leonardo, que a gente vai colocar o seu vídeo no ar. Ele está sempre aqui com a gente, é quase um quinto elemento aqui no G4. Aí. Ele fala o seguinte, ele lembra sobre o Marcos Antônio, o Arthur, ex-Grêmio, no estilo de jogo, bom jogador, só saiu mais caro que o normal. Teve uma disputa aí contra o Flamengo e o São Paulo levou. Cartolíder fala, boa tarde, o Marcos Antônio é estilo Thiago Alcântara, exatamente, Thiago Alcântara, não é um volante marcador, não é meia finalizador, é um organizador de time. É isso que eu falei, ele se for parecido com o Arthur, é menos pegada e mais faz o jogo andar, o que também não é tão ruim, porque quando você faz o jogo andar e o jogo anda bem, o adversário está correndo atrás de você, então, agora, eu ia usar a palavra tara, mas é muito forte, né? Se o olhar é pro 5, o pegador, o marcador, o Alex Teixeira lá do Corinthians, o Ranielli do Corinthians, o Aníbal do Palmeiras, o jogador, o 5 lá, o Pulgar do Flamengo, não é esse tipo de jogador. Ele tá mais para Alan, sabe o Alan, que saiu do Galo e foi jogar no Flamengo? Mais para Gabriel Menino, jogador mais leve e tal, marca também. Camisa 8, essa a minha ideia. Agora, poderia encaixar no meio-campo com o Bobadilha, com o Luiz Gustavo, Marcos Antônio e o Nestor, você teria um quarteto muito interessante e muito importante que joga e marca para equilibrar o time. Mas aí você tem um problema aí para resolver. Que é tirar um do trio. Pois é. Bom, sem o Marcos Antônio, vamos ver como o São Paulo entrará em campo nesta quarta-feira contra o Botafogo. Vamos lá. O time deve ser esse aí, Rafael, Igor Vinícius, está de volta, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo, Bobadilha, os dois volantes em tese, e aí na frente o quarteto, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Enfim, é o time, é o formato que o Zubeldia tem utilizado, não é ele que está lá no campo hoje, porque tomou o cartão amarelo, e nem é o auxiliar dele, é o terceiro auxiliar, o Max Cubeiras, que estará hoje mais uma vez, o Zubeldia não estará. Mas enfim, essa aí é a forma como o São Paulo joga. No lugar do Bobadilha, normalmente é o Alisson, que tem outra dinâmica muito diferente da do Bobadilha. O Bobadilha não é exatamente um marcador, ele também é um 8. Esse é o time aí. É o time que eu acho que não tem muito o que inventar, né? É um time, até, acho que é meio gabarito isso, a não ser que ele traga alguma coisa muito diferente. Eu só até fui levantar aqui, eu só tô de olho nesse negócio do Lucas. O São Paulo tá esticando a corda do Lucas bastante e hoje é um jogo tão grande, tão difícil, que caras como ele precisam fazer a diferença. Eu fui levantar aqui,
90 minutos contra o Vasco, 87 contra o Criciúma, 90 contra o Bahia, 81 contra o Atlético Paranaense, 90 do Red Bull, 86 Atlético Mineiro, só o Grêmio 64 e 90 no Juventude. A corda está sendo muito esticada pela idade dele, enfim, pela maneira que ele se comporta em campo, tudo que ele entrega. E hoje precisa muito dele, mas eu estou muito de olho nisso. É uma sequência muito grande de vários jogos beirando os 90 minutos, que me parece que para o Lucas é um tanto quanto exagerado, mas também não tem muito outro ali, ele é um cara diferente, mas hoje vai precisar muito dele, sem dúvida nenhuma. Seja qual for o adversário, como é que o São Paulo normalmente começa o jogo? Com tudo. Exato. Tenta fazer o gol logo. Pois é, com tudo tenta fazer o gol logo. O que é que esse Botafogo tem que é muito bom? Primeiro, jogo aéreo bem trabalhado, jogo aéreo defensivo bom, 2 zagueiros fortíssimos e uma saída rapidíssima. Então, se caso o Zubeldia coloque como meta iniciar os jogos como ele hoje, contra o Botafogo, como ele sempre começa, pressionando o adversário, vai ser muito importante o pra trás mente, entendeu? Então, Lucas, Ferreirinha, Luciano, esses caras vão ter que dar combate, porque se você perde a bola, cara, o Botafogo vai parar lá na tua área. Não significa que vai fazer o gol, ou, né, com a ausência do Júnior Santos, que é uma ausência muito importante, mas o Botafogo tem elenco, tem jogadores entrando, e que tem como característica o Arthur Jorge, além de saber jogar com a bola, a saída rápida, que já era uma característica deste time do meio para frente do ano passado. Tanto que o Tietê perdeu a posição neste Botafogo, porque o Tietê é o cara que, né, penteia a bola para lá, para cá e tal. Vamos ver. São Paulo e Botafogo se enfrentam hoje e eu já quero que você deixe aí o seu placar, o seu palpite para o jogo de logo mais, um jogo importantíssimo. E assim como disseram aí, eu acho que esse é o jogo que vai definir para o que o São Paulo vai brigar esse campeonato. Se o São Paulo perde, o São Paulo vai ficar muito distante do líder. A diferença vai ficar muito alta. Se o São Paulo ganha, o São Paulo encosta, vai dar uma encostada, vai entrar naquele bolo ali de 3, 4 pontos de distância para a liderança, ficar sempre ali entre os 3 primeiros. Isso é muito importante porque agora começa a Libertadores, agora começa Copa do Brasil e quanto mais em cima você tiver, melhor. O São Paulo tem um bom elenco, mas não tem um elenco recheado para poupar aqui. O São Paulo, quando poupa, o São Paulo vai ter que poupar, o desempenho vai cair e isso vai ser normal, principalmente com as lesões de Pablo Maia e Alisson. Então, assim, o jogo de hoje é um jogo importantíssimo para a definição de que o São Paulo vai brigar nesse campeonato. Se o São Paulo não encostar nos líderes, o São Paulo vai ficar bem melhor do que o ano passado, que ficava perigando para cair, mas vai ficar ali no meio de tabela, quinto, sexto, quarto, quinto, sexto, sétimo, vai ficar perrengando ali. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo ganha peito, por quê? Porque no final do ano, quanto mais próximo, mais colado do líder você tiver, você vai poder dar aquele sprint final para buscar o título brasileiro. Então é muito importante na virada de turno você tá ali, ó, colado no líder, e o jogo de hoje vai ser um jogo difícil. O time do Botafogo é um time muito bom, mas é o tipo de time que joga e deixa jogar, e o São Paulo tem facilidade de jogar contra times assim. O São Paulo costuma ter problemas contra times muito fechados, times que se defendem muito bem, mas o São Paulo costuma ter facilidades contra times que jogam, contra times que deixam espaço, e o Botafogo deixa espaço. Um grande ponto é que o Botafogo tende a atacar por fora. O Botafogo é um time que ataca por fora. Como o São Paulo está desfalcado por dentro, e a dupla de laterais, tanto o Wellington quanto o Igor Vinícius, vão ser a dupla de laterais titulares, por mais que eles não sejam também gênios da bola, eu acho que o São Paulo pode conseguir segurar bem o Botafogo. E como o Botafogo é um time que deixa espaços, cara, você ter o Ferreirinha de um lado e o Lucas de outro, você pode tirar vantagem disso. O Lucas é um cara muito diferente, que gosta de jogos grandes e que gosta de times que deem espaço para ele. Por que o Lucas às vezes some em alguns jogos? Porque o cara tá marcado por 2-3. Tem 2-3 caras colados no pé dele ali. Então é bem difícil.
o São Paulo agora vai ter que se reinventar. Não sei se o Zubeldia vai trocar esquema, não sei se o Zubeldia vai manter esquema. Talvez o meu sonho, o São Paulo jogar com 2 pontas, não sei se isso vai acontecer. O que parte da mídia quer que o São Paulo jogue com 3 zagueiros, também não sei se isso vai acontecer, porque sinceramente esse 4-2-3-1 sem Alisson e Pablo Maia, com o Luciano por dentro, é um 4-2-3-1 falho. Ele tem defeitos, jogos em que a construção depende do Luciano. Jogos que o Ferreirinha e o Lucas estão bem marcados são jogos que o Luciano tem mais espaço. Porque você tem os volantes fazendo dobra em Ferreirinha e Alisson e teoricamente o Luciano fica um pouco mais livre. Mas nesses tipos de jogos que a construção depende do Luciano, são jogos que o São Paulo tem mais dificuldade. Jogos em que o Ferreirinha e o Lucas estão bem criando, o Luciano se sai melhor. Por quê? Porque ele pode ficar dentro da área, o local que ele é mais perigoso, o local que ele causa problemas ao adversário. Então assim, quando o Luciano tá criando, o São Paulo fica um deserto de ideias, fica muito previsível, fica lento, porque o Luciano, ele erra passe, o Luciano atrasa a jogada, o Luciano mata contra-ataque, ele não é o meia. Então, quando a criação fica em cima de Ferreirinha driblando de um lado e de Lucas arrancando do outro, para essa bola chegar para o Luciano só finalizar ou só fazer uma tabela dentro da área junto com o Caleri, ele se sai melhor. Então vamos ver como que o Luciano vai se sair hoje. Vocês sabem, eu não sou fã do Luciano atuando ali naquela função de 10. Eu prefiro o Luciano dentro da área como segundo atacante. Por isso que eu até queria que o São Paulo mudasse o esquema, colocasse o Luciano lá dentro da área, como era com o Rogério Ceni, 4-4-2 mesmo, 2 meias, o Luciano e o Caleri lá dentro da área, o Luciano fazendo dupla de ataque mesmo com o Caleri. Mas a gente não tá vendo isso nos últimos dias. Mas eu acho que vai ser um grande jogo, cara. Acho que vai ser um grande jogo e tô confiante que o São Paulo pode vencer. Já tem alguns jogos, né, que o São Paulo não vence o Botafogo. Tô confiante que o São Paulo pode vencer o Botafogo na partida de hoje. Vou chutar aí 3-1 a vitória de hoje. Acho que se o São Paulo fazer um gol, consegue controlar bem a partida, Morumbi voltar lotado, 3-1 meu palpite pro jogo de hoje. Deixei a sua opinião, deixei o seu comentário, quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!